futuro de qualquer país, também, claro, do Brasil, é a educação. E para nos ajudar neste debate, nessa discussão sobre os últimos acontecimentos que sacudiram aí as ruas novamente, agora já no governo Bolsonaro, nós estamos recebendo dos nossos estúdios o professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também o nosso colunista e cientista político, Fernando Schiller. O professor Marco Antônio Zago é graduado em Medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto e onde obteve títulos de mestre e de doutor, tendo realizado o pós-doutorado na Universidade de Oxford. Foi secretário de Saúde do governo do Estado de São Paulo e também reitor e pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Foi também presidente do CNPq, coordenador do Centro de Terapia Celular de Ribeirão Preto, diretor clínico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e membro da Comissão Nacional de Biossegurança. O especial de hoje, como eu antecipei, vai tratar do assunto educação. Nas semanas passadas, anteriores, nós observamos as ruas voltarem a ser ocupadas por manifestantes que protestavam, teoricamente, sobre o assunto educação. Quando se entra um pouco nos detalhes desse assunto, professor, a gente começa a entender que a problemática do país, o desafio é bastante complexo. A manifestação teve como mote o corte nas verbas para a educação, que o governo explicou que não era corte, era um contingenciamento, mas a discussão foi colocada. Gostaria de ouvir um pouco os comentários do senhor a respeito desses últimos acontecimentos. Ok, é um prazer estar aqui e tratar de um assunto que, como o senhor mesmo disse, é de importância vital no futuro do país. Talvez a mais importante questão para o futuro do país, a educação e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que são as duas questões que têm alcance de muito longo prazo. A reforma da Previdência, de que todo mundo discute, é essencial para sobreviver ao momento e mudar um pouco. Mas aquilo que vai mudar o país mesmo é a educação. E, portanto, é fácil de entender que certamente ainda existe um rescaldo desta disputa política que levou à eleição do atual governo como pano de fundo para estas manifestações. Mas não é surpreendente que as pessoas se mobilizem com a questão da educação, porque cortes ou contingenciamento na educação certamente terão efeitos negativos na vida do país. Talvez eles sejam inevitáveis. Nós entendemos as coisas que são inevitáveis. A morte é inevitável, outras também são. Cortes podem ser, mas não podemos ignorar que haverá consequências negativas para o Brasil inteiro. São Paulo é um pouco exceção quer dizer, não é que ele não seja afetado, não é tão afetado quanto o restante do país, mas também sofremos as consequências. Schiller, eu gostaria de ouvir os seus comentários e também que pudesse interagir com o professor Zago. Eu concordo com o professor Zago. Né? O que aconteceu com esse contingenciamento? Quando o governo elaborou a peça orçamentária para 2019, havia uma previsão de crescimento um pouco acima de 2,6% da economia. Quer dizer, quando esse potencial de crescimento, expectativa de crescimento não se realiza, hoje nós estamos em 1,45%, 1,50%, um pouco abaixo disso, quer dizer, a receita do governo não responde. E aí é preciso contingenciar. Isso aconteceu no governo Dilma, aconteceu no governo Temer, está acontecendo agora no novo governo. Não é? E você contingencia, é como uma família. A expectativa de receita não aparece, você tem que dar uma segurada nos gastos. Não é? Só para dar um dado aqui, as pessoas muitas vezes não percebem o tamanho da crise fiscal que o país está. Nós tivemos a despesa chamada despesa discricionária, que o governo pode cortar, né? Que é mais ou menos hoje 7% do orçamento da União, 93% é fixo, é previdência, pessoal, é gasto obrigatório. Desses 7% que é contingenciável, né, do governo, era 180 bilhões em 2014, foi para pouco mais de 100 bilhões agora. Nós somos de 180 para 100 bilhões em 5 anos, em 6 anos.
né? Ou seja, por quê? Porque o governo precisa cortar, na medida que há um crescimento orgânico da despesa fixa da União, e vai apertando a verba discricionária, custeio, não é? Então vai apertando o torniquete, não é só na educação, nas universidades. A área de defesa, a área de turismo, a área de investimento. Investimento hoje é 27 bilhões, é 0,3%. O país precisa crescer, precisa investir no setor público todo, em vez de 0,3% do PIB. Não é nada praticamente, absolutamente nada. Então eu concordo com o professor Zago, é terrível o quadro. Imagina um reitor, o professor Zago foi reitor, uma hora para outra diz, olha, segura aí 24% do custeio, daí bolsas para estudantes, auxílios, toda a parte de manutenção de infraestrutura, de manutenção de equipamentos da universidade, tudo fica prejudicado. Agora, isso é um aperitivo do que vem pela frente. Se o país não fizer as reformas que tem que fazer, especialmente a reforma da Previdência, não é? Nós vamos chegar em 2, 3 anos um esgotamento do Estado brasileiro. Não vai ser mais um contingenciamento de 24%. Vai inviabilizar o funcionamento do Estado. Hoje está em 100 e poucos bilhões aí de despesa discricionária. Vai para quanto? Vai acabar a despesa discricionária. A despesa obrigatória vai simplesmente ocupar todo o espaço do orçamento da União. Só o último dado, assim, para dar... Hoje, da despesa não financeira do governo, a Previdência ocupa 58%. O cálculo dos economistas é o seguinte, em 2025, se não fizer reforma, vai 82%. Vai sobrar só 18% para o resto todo. Então, quer dizer, tem que fazer a reforma. Eu acho absolutamente legítimo, correto as manifestações, só que eu acho que poderia incluir um pontinho das manifestações. Tinha que fazer uma manifestação também a favor das reformas, né, para viabilizar o Estado brasileiro, porque senão não tem saída. Mas, de qualquer maneira, veja, nós entendemos que, sim, algum tipo de contenção é inevitável, é necessária. No entanto, há uma grande diferença quando você interrompe a construção de uma ponte. Diz, não há recursos no momento, vamos aguardar, daqui 2 anos nós continuamos. Na universidade, no momento que você interrompe programas, aquilo é perdido definitivamente. O estudante que está no meio de uma tese e agora não tem mais recurso para continuar sua pesquisa, ou quando um programa importante de pós-graduação não recebe mais as bolsas, para dar continuidade, aquilo se interrompe e recomeçar no futuro certamente será muito mais difícil. E a mesma coisa acontece na área de ciência e tecnologia, quer dizer, no momento em que os institutos de pesquisa, as verbas para pesquisa são interrompidas, o país deixa de construir seu próprio conhecimento, que é essencial para fazer o seu desenvolvimento. Então, as consequências são não só imediatas, não só da interrupção, mas tem Mas cá entre nós, né, professor, eu concordo inteiramente, mas vamos lá, o Estado de São Paulo, o senhor falou que era uma realidade um pouco distinta, porque historicamente o Estado de São Paulo fez a lição de casa. Fez ajustes, não é? Respeitou a responsabilidade fiscal, enquanto a União não. Nós temos um déficit primário aí de 130 bilhões, não é? Quer dizer, nós não fizemos reformas, precisamos ter sido feitas, não é? Então, por isso que o Estado de São Paulo tem uma FAPESP, que é um orgulho hoje do Brasil, não é? E até em nível internacional, e praticamente é a única grande instituição de fomento à pesquisa estadual do país, pelo menos com escala, não é? E a União não consegue fazer isso. Quer dizer, muitos estados não conseguem pagar folha de funcionário, não conseguem pagar folha. Eu acho que essa lição precisa ser aprendida pelo país. O Estado de São Paulo criou, vamos dizer, 2 iniciativas, 2 instituições que são exemplares e que, de certa forma, distinguem o Estado de São Paulo do restante do país e nos tornam muito mais... temos uma defesa muito maior contra essas variações. Uma delas é o sistema de financiamento das 3 universidades públicas paulistas, USP, Unesp e Unicamp. As 3 recebem uma parcela do ICMS do Estado. Então, não há aquela negociação, vamos dizer, anual a respeito do orçamento e que faz com que, em situações de aperto financeiro, a primeira coisa que se corta são os recursos das universidades ou para pesquisa, etc. No Estado de São Paulo, há 30 anos que as universidades recebem uma parcela considerável, 9,5% mais ou menos da arrecadação de ICMS
posse do Estado. Isto, muitas vezes, é motivo de queixa de secretários de Estado, etc., que vem ali um recurso preso e que não pode ser administrado e modificado. No entanto, foi isso que deu um instrumento para o crescimento e estabilidade das 3 universidades. Nós vimos esses dias os dados acumulados durante 30 anos, que mostram o seguinte: os recursos que vêm para as 3 universidades durante 30 anos aumentaram, corrigidos aí pela inflação, etc., cerca de 50% ao longo de 30 anos. É um aumento bom, mas modesto. Agora, as despesas, por exemplo, com funcionários, com número de funcionários, com número de professores, são menores hoje, 30 anos depois. E o que aumentou? Aumentou o número de estudantes, o número de cursos, o número de estudantes graduados em pós-graduação e a produção de pesquisa. A produção de pesquisa aumentou 16 vezes em 30 anos, para um aumento de 1,5 para o orçamento. Então, foi um grande investimento que o Estado de São Paulo fez para criar universidades fortes, não só na cidade de São Paulo, mas no interior. Veja que há regiões como Campinas, São Carlos, com desenvolvimento tecnológico, Ribeirão Preto, cujo desenvolvimento inicial se deveu exatamente à instalação de campos das 3 universidades. Se o Marcelo me permitir fazer uma pergunta para o professor Zago, o senhor não acha que esse modelo, depois de 30 anos, quer dizer, o próprio senhor foi reitor numa época muito difícil da USP, onde o gasto com o pessoal praticamente superou o orçamento, quer dizer, a USP viveu uma crise fiscal, não é? O senhor acha que esse modelo autárquico, né, burocrático, rígido, não é, de gestão, não se esgotou? Quer dizer, o São Paulo mesmo desenvolveu um modelo de gestão das organizações sociais na área de saúde, por exemplo, que é um exemplo hoje para o país, não é? Na área de cultura também, enfim, na área de atenção básica à saúde. E as universidades ficaram num velho modelo que eu chamo assim pré-constituição de 88, modelo rígido. Uma vez eu disse assim, onde o reitor, ele tem muito pouca capacidade, muitas vezes, né, de inclusive fazer as correções, de gerenciar, de fazer, por exemplo, as operações mais básicas que um reitor de uma universidade privada tem condições de fazer. Não está na hora do país pensar em mudar esse modelo? Veja bem, nós precisamos sempre distinguir, quando falamos de universidade, as 3 universidades públicas paulistas e as universidades federais, sim, que, em primeiro lugar, não gozam dessa autonomia. Elas não têm autonomia financeira, dependem muito dessa negociação no dia a dia com o Ministério da Educação. Quer dizer, vamos dizer, um outro mundo. Agora, veja, eu acho que nós poderíamos discutir novos modelos para as 3 universidades paulistas, mas uma coisa é certa, este modelo deu certo. Ele deu certo. O que houve um período de desequilíbrio financeiro que foi causado, primeiro, por uma gestão que não seguiu as melhores regras, mas isso pode acontecer em qualquer modelo institucional. O que a universidade mostrou é que ela foi capaz de corrigir aquele defeito, porque hoje a USP tem uma estabilidade financeira e está gastando já menos do que recebe. Então, foi possível corrigir sem intervenção externa, mostrando que ela soube usar a sua autonomia. Não podemos esquecer que, neste período, nós tivemos o início da crise financeira. Maio de 2014 é quando começa a cair a arrecadação de ICMS, que caiu progressivamente, mês após mês, até julho, agosto de 2017. Então, aquilo que era expectativa de receber, ela não recebeu. E, mesmo assim, conseguiu fazer uma reforma que envolveu, inclusive, a redução de 4.000 servidores. Isto é um modelo que ele é viável, ele pode ser modificado, mas ele é viável. Mas inovações, por exemplo, como existem nos Estados Unidos, em universidades globais, por exemplo, fundos de endowment, por exemplo, né? De longo para financiamento com filantropia, de longo prazo, parcerias privadas, ou mesmo cobrança de mensalidades em alunos de maior renda, etc. O senhor seria favorável a isso? Bom, vamos começar com a cobrança. Eu acho que é algo que precisa ser discutido pela sociedade, porque as universidades públicas não cobram porque está na Constituição.
Não é porque o reitor quer ou não quer. Então, não é algo que se discute na universidade. Mas sempre houve uma resistência muito grande a essa discussão. Embora hoje eu tenha visto que o governador da Bahia, que é do PT, diz que isso não é tabu, que isso pode ser discutido. Eu acho que pode, de fato, mas é uma questão para a sociedade discutir. Agora, qual seria o efeito da cobrança? Será que isto vai mudar significativamente a vida da universidade? Olha, eu estive revendo esses dias como que é a gestão da Universidade da Califórnia, que é uma das maiores e mais impressionantes instituições universitárias do mundo. Eles têm um orçamento de 32 bilhões de dólares por ano. Isso significa mais ou menos 140 bilhões de reais. O orçamento da USP é 5,5 bilhões de reais. Bem, eles cobram tuition fee. Quanto que corresponde isto? 10% do total, 13% da receita deles. Então, não é algo que faz uma diferença significativa. No caso da USP, vamos imaginar, com 60 mil estudantes de graduação, vamos supor que a gente cobrasse 5 mil reais por ano. Veja que as universidades da Alemanha, que é o país mais rico da Europa, elas cobram cerca de 700 euros por ano dos locais. Estrangeiros são outros 500. Bem, então vamos supor que a gente cobrasse 5 mil reais. Não dá para cobrar de todos. Pelo menos metade dos estudantes da USP hoje não tem condições de pagar isso. Há muitos, eu diria 20% a 30%, que dependem essencialmente de recursos da própria universidade para sobreviverem. Então, com 30 mil estudantes pagando 5 mil reais por ano, nós vamos arrecadar mais ou menos uma quantidade de recurso suficiente para pagar ali uns 400 professores por ano. Nós temos 5.600 professores. Mas em 50 anos dá para fazer um belo endowment? Não, eu concordo que sim, eu acho que é algo que pode ser discutido. Eu não sou contrário a isso. Eu acho que é... E a discussão do endowment vai bem na Universidade de São Paulo. Agora, nós precisamos encontrar os doadores, né? As pessoas que estão dispostas a bancar isso. Só para destrinchar um pouco o pessoal que está nos acompanhando aí, o especial Band News sobre educação, hoje recebendo o professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, nós estamos tratando do assunto de doação e, na verdade, da aproximação da universidade, a universidade pública, com o segmento privado, né, professor? Como se dá hoje no estado de São Paulo e no resto do país essa aproximação do setor privado, que tem capacidade de investir, que pode ser um parceiro relevante das universidades, com as universidades públicas? Ele tem crescido muito nos últimos anos, principalmente porque há uma compreensão muito mais ampla dentro da própria universidade e também das empresas de que esta relação é boa, ela não é perigosa, como se pensava no passado, que a defesa da autonomia e da liberdade universitária exigia um afastamento da vida cotidiana, do embate aí por ser bem-sucedido nas empresas, etc. Não, a experiência mostrou que isto é produtivo, não apenas porque traz recursos, mas traz questões importantes para serem analisadas conjuntamente com a universidade. Isso é feito no mundo todo e aqui progride. Por exemplo, a instituição que eu dirijo hoje, que é a FAPESP, ela promove esta aproximação. Nós temos, por exemplo, um programa que foi criado há alguns anos, que se chama Centros de Pesquisa em Engenharia. Engenharia aqui não é só para engenharia de engenheiro, é tudo que são atividades práticas. Bem, estes centros prevêem uma cooperação entre a FAPESP e uma grande empresa, com recursos vultosos e que trazem um centro universitário, uma universidade, um departamento, um instituto, para participar de uma pesquisa que trata de uma área aplicada da ciência e tecnologia. Por exemplo, nós temos um desses acordos com a Citroën, para desenvolvimento de motores, de carro, etc. Com a Equinor, a empresa
estatal de petróleo da Dinamarca, outra com a GSK, para a produção de medicamentos. Isso se espalha pelo país todo? Não, eu estou falando agora... muito de São Eu estou Paulo. falando de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo. Não, por exemplo, a boa parte... São Paulo acho que é um caso muito à parte, não é? Mas vamos lá, boa parte das universidades estatais brasileiras, sejam estaduais e federais, São Paulo talvez seja uma exceção aqui, elas não têm nem condições jurídicas de estabelecer bons contratos. Por exemplo, não é? Uma empresa quer patrocinar, quer fazer uma filantropia, por exemplo, quer criar um fundo de endowment. Você trabalha com orçamentos rígidos, orçamentos estatais. Vai depositar o recurso no orçamento do Estado, Não. fazer toda a tramitação. Isso é loucura. Na Secretaria da Fazenda, acaba o dinheiro sendo contingenciado no final. Então não faz nenhum sentido isso. Nós tivemos um caso recente da UFRJ, onde o Museu Histórico Nacional, o maior acervo histórico da América Latina, não captava absolutamente nada do setor privado, enquanto a 5 quilômetros ali havia o Museu do Amanhã, né, que é o melhor museu da América Latina, cuja captação é inteiramente privada. E é um museu exemplar, e que praticamente não tem acervo. O acervo do Museu Histórico Nacional é extraordinariamente valioso e não tinha captação. Por quê? Uma universidade tão burocrática que não tem esse espírito. E aqui eu cumprimento o professor Zago, porque parece um gestor que tem exatamente esse espírito de ir atrás da iniciativa privada, propor projetos de integração, né, de longo prazo, desenvolvimento de tecnologias, de resolução de problemas do setor privado, do mercado. Acho que boa parte das universidades brasileiras tem que romper o preconceito contra o mercado, porque o mercado é isso, onde os alunos vão trabalhar, onde vai ser feita inovação, não é? Onde você pode criar novas empresas, onde você pode mudar, inclusive, padrões do próprio mercado, e a universidade tem esse papel, não é? De não subordinar o mercado, mas desafiar o mercado, de gerar novas tecnologias, fazer muitas vezes um trabalho de longuíssimo prazo, ou longo prazo, que o mercado não faz. Não faz, e por isso precisa da universidade. Vou te dar 2 exemplos práticos. O Museu do Ipiranga, chamado Museu Paulista, mas todo mundo conhece por Museu do Ipiranga. É um patrimônio importante do país porque está lá a tela Independência ou Morte, do Pedro Américo. Um acervo artístico e importante incrível. pelo próprio local, etc. Ele precisa de restauro, ele está fechado no momento. Bem, o governador do estado anunciou agora a arrecadação de 160 milhões de reais para restaurar esse museu até o bicentenário da independência em 2022. Né? Então, tem mecanismos que permitem fazer isto, fomos bem-sucedidos. Quando nós falamos dos nossos estudantes assumirem os desafios, etc., eu vi um levantamento esses dias de que das 16 empresas brasileiras, startups, que se transformaram em unicórnio, tá certo? Ou 10 delas, das 16 participantes, diretores, etc., dos 16, 10 são alunos ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, que saíram à luta e venceram no mercado. A FAPESP tem um programa também para apoiar pequenas empresas, startups, etc., que, no momento, apoia cerca de 500 desses projetos. Professor, a percepção é de que existem duas grandes linhas, né? O ensino e a pesquisa. A pesquisa, uma facilidade maior de se aproximar da iniciativa privada para se financiar, porque isso pode se traduzir depois em inovações e uma série de outros produtos que podem ajudar muito a indústria ou a empresa que estiver junto nessa parceria. Essa situação é um pouco mais difícil com relação ao ensino, que precisa beneficiar um maior número de pessoas. O Brasil tirou um pouco do gap, tratando não só do ensino superior, mas também do ensino básico, da diferença que existia, da desigualdade de oportunidades que existia na área de ensino. Mas nessa área de ensino, o país pode apresentar, ou o Estado de São Paulo tem cases, tem estudos ou modelos muito interessantes que podem ser exportados para outros estados, né? Bem, eu diria que no estado de São Paulo, como no restante do Brasil, o calcanhar de Aquiles é o ensino básico.
muito mais do que o ensino universitário. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ainda não foi feita a grande revolução para o ensino básico no estado de São Paulo e no Brasil. O que está faltando para isso, professor? Falta coordenar iniciativas, eu diria mais do que qualquer outra coisa, tá certo? Falta formar bons professores, falta pagar bem os professores do ensino secundário. Sem bons salários, você não atrai pessoas inteligentes e dispostas a brigar. Eles preferem, como os estudantes espertos, saírem e criarem sua startup e depois, daqui a pouco, virar um unicórnio, uma empresa que vale lá $1 bilhão. Quer dizer, ele opta por não dedicar a sua vida a educar crianças e adolescentes que talvez a longo prazo tenha mais efeito positivo no país. Então, pagar bem os professores é uma necessidade. Dar a eles boas condições de reciclagem, de progredirem na sua carreira, tá certo? Além do que diz o professor Zago, com que eu concordo inteiramente, eu acho que o Brasil precisa experimentar novos modelos também, Marcelo. Também. Os Estados Unidos, eu tive agora recentemente lá. Também. Eles desenvolvem há 28 anos aproximadamente um modelo das chamadas charter schools. Não é? Hoje, 7% das escolas americanas são escolas charter. Não é? Por que são escolas charters? É o que a gente chama aqui no Brasil de escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias. Estão lá na Constituição. O artigo 213 da Constituição equivale redes próprias de ensino, né, estatais, públicas, com confessionais e filantrópicas, né, e comunitárias. Né? Só que isso, na prática, acaba não acontecendo. Por quê? Por questões corporativas, mesmo por desconhecimento. O Fundeb, que é o principal fundo de financiamento da educação, proíbe a parceria com filantrópicas no ensino fundamental. Então, o Brasil precisa se abrir a novas iniciativas. Eu estava comentando com o Marcelo, teve uma iniciativa agora em Porto Alegre, esse ano, onde a Prefeitura fez uma parceria com a Escola Lumiar, que foi criada aqui pelo Ricardo Semler, que é uma escola inovadora, com método inovador, que trabalha por projetos, já antecipa, inclusive, uma visão, me pareceu muito próximo ao que o professor Zago fala, baseada em resolução de problemas, não é? Tem uma visão prática da educação, ao mesmo tempo com base teórica forte, mas onde os alunos mais pobres, de menor renda, lá de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, vão poder estudar numa escola inovadora de ponta, a mesma escola onde a classe média, que tem recursos para pagar, estuda, com um preço até um pouco abaixo da média que o Estado gasta, sem burocracia, inovando no modelo. Não é? Mas isso não é mágica, né? Não, isso é um pouco do óbvio, né, de fazer. Nós temos 5.500 municípios no Brasil. Quantos municípios brasileiros aqui no interior de São Paulo, que são municípios ricos, que têm uma malha filantrópica, uma malha comunitária, confessional riquíssima, não poderiam estabelecer parcerias, oferecendo as mesmas condições que uma família de classe média tem, famílias mais pobres. Eu não estou dizendo que é uma solução mágica, mas é uma solução que pode ser experimentada, pode ser testada. Não é? Eu acho que o Brasil precisa se abrir um pouco, sair um pouquinho da cultura das corporações e se abrir para esse tipo de inovação. Depois há o seguinte também, Fernando, é que também nos falta, como disse, não só modelos, mas uma mais efetiva sincronia dos recursos que já temos. Toma novamente a questão do o ensino universitário paulista e a relação com o ensino secundário. Nós temos 3 universidades públicas, estaduais e 3 federais. Não há nenhum tipo de ação coordenada entre elas. Há até um certo grau de competição. Em muitas cidades você tem escolas da USP, da Unesp e às vezes da Unicamp competindo no mesmo local. Essa é a primeira coisa. Depois, um componente importante deste ensino é o ensino técnico, que felizmente o governo de São Paulo investiu muito nesses últimos anos. As FATECs, que houve uma grande expansão desta rede, porque você não espera que toda a população, todos os jovens que saem do ensino secundário vão fazer universidade. O que você precisa é dar oportunidade que todos façam, mas na prática isso não vai ocorrer. Não é? Então, muitos farão outros tipos de carreiras técnicas, por exemplo.
novamente, retornando à Califórnia, você tem ali uma organização do sistema em 3 níveis, que são os colégios comunitários, os 100 e tantos colégios comunitários, depois a Universidade do Estado da Califórnia e a Universidade da Califórnia. Não é? Um sistema que tem ali alguma coisa como quase 3 milhões de estudantes, estudando 210 mil na Universidade da Califórnia e 2,5 milhões nos colégios comunitários. Quer dizer, precisa dividir, porque nem todo ensino universitário tem que estar num local em que você tenha que ocorrer numa universidade de qualidade em termos de uma universidade de pesquisa. Nenhum país faz isso. Quer dizer, você precisa ter algumas universidades especializadas em educação, em sala de aula. Isso, exatamente, que pode atender uma grande... Essa tentativa de uniformizar tudo e fazer tudo igual é uma coisa impossível, não dá. O Brasil não tem recursos suficientes para fazer isso. Então, daí a crise que nós estamos vendo nas federais. Professor, nós estamos aqui hoje no especial Band News, debatendo o assunto educação com o professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP. Um assunto que preocupa as famílias, pais, estudantes e alunos, é a questão do ensino e da ideologia. É possível aparelhar universidades ou o ensino, professor? É uma discussão hoje colocada e que preocupa alguns estudantes e famílias. Eu diria que uma universidade privada, absolutamente independente, que não tem que dar satisfação para ninguém, e desde que ela cumpra lá o seu programa para ser reconhecida pelo MEC, etc., se o seu proprietário ou grupo proprietário quiserem, vamos dizer, implantar uma ideologia qualquer, talvez eles consigam. Mas nas universidades públicas, nas universidades federais, nas universidades públicas paulistas, não tem condições. Como que se faz isso? Como é que você implanta uma ideologia predominante dentro da universidade? Os professores são contratados por concurso público, tá certo? Nós temos uma heterogeneidade de pessoas que são contratadas, desde aqueles que têm uma tendência ideológica e política mais para a esquerda, deixa eu usar essa mão, para a esquerda ou para a direita, palavras que não fazem muito sentido mais hoje, mas, quer dizer, e não tem jeito, o reitor não controla isto, não é? A visão que as pessoas têm dos reitores, às vezes, são contraditórias. O meu colega, atual reitor da Universidade de São Paulo, professor Varran Agopian, disse, olha, vocês acham que eu sou esquerdista? Pergunta para os sindicatos dentro da universidade o que eles acham. Eles acham que eu sou um sujeito autoritário da direita. Mas... Né? Quer dizer, a universidade é um local para esse tipo de debate, sim, precisa. Senão, quem é que vai discutir filosofia, correntes políticas? Não é? Nós temos um professor de ciência política que, tenho certeza, quando você entrou na universidade, não perguntaram qual era a sua ideologia predominante. Olha, fiz mestrado, fiz doutorado numa instituição federal, da qual me orgulho muito, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nunca me perguntaram. não me perguntaram nada. Eu tenho uma visão, eu concordo muito com o professor Zago sobre isso. A universidade é um espaço de liberdade. Não é? Se ela abrir mão disso, quer dizer, ela abre mão de algo que é muito essencial, a educação. Não é? E acho que muitas vezes no Brasil tem um certo mito de que o Estado vai, de alguma maneira, resolver isso. O Estado não resolve esse problema. E quando o Estado tenta entrar para mediar, para censurar, para coordenar, ele causa um dano muito maior. Agora, recentemente, o ministro Von Traub, que eu reputo como uma pessoa bem intencionada para resolver problemas da educação brasileira, ele foi infeliz quando ele disse, olha, os alunos filmem os professores. Olha, você imagina transformar as salas de aula no Brasil inteiro em espaços de medo, em espaços de vigilância, em vazar para as redes sociais o que o professor disse nos 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em 15 minutos de uma aula, muitas vezes descontextualizando inteiramente uma sala de aula. Então, não é por aí. Agora, eu reconheço, eu acho que, vamos deixar claro, que existe um problema hoje nas universidades, não só no Brasil. Nos Estados Unidos se discute. Recentemente, Camille Paglia, houve um episódio muito grave de censura, onde uma posição dela que contrariou grupos feministas na universidade
acabou no movimento onde grupos pediu a demissão da professora Camille Paglia, que é uma das grandes filósofas, antropólogas, enfim, contemporâneas. Nós tivemos recentemente em Oxford um programa com o professor Jordan Peterson, foi convidado para ser fellow da universidade, uma das faculdades de Oxford, e foi desconvidado por pressão dos alunos, porque teria tido no passado algum tipo de posição preconceituosa em relação ao Islã, enfim, não importa. Quer dizer, então, você tem hoje, inclusive, uma discussão sobre liberdade de expressão nas universidades, onde grupos que têm uma certa visão ideológica não admitem que grupos, ou pessoas, ou palestrantes, ou pensadores, ou intelectuais, que pensam de maneira diferente, se manifestam na universidade. Aí é um problema cultural. O meu único ponto, isso precisa ser resolvido dentro da universidade. É preciso uma cultura de tolerância, de respeito. Eu gosto muito de Max Weber. Né? Em 1918, na Universidade de Munique, Max Weber fez um pronunciamento espetacular, que eu aqui aproveito o programa, Marcelo, para recomendar que todos os professores leiam. Chama Ciência como Vocação. E ele diz: o professor em sala de aula não é nem o profeta, nem o demagogo. Ele precisa ter um amor pela ciência, a vocação da ciência, que inclui a visão pluralista e a tolerância em termos de visão de mundo. Agora, veja, esses conflitos entre aquilo que ocorre dentro dos muros da universidade com o poder instituído por fora sempre ocorreram. Ao longo de toda a história, desde lá quando a universidade surgiu, até quando Federico Barbarossa deu a autonomia para a universidade, mas ele tinha feito um negócio também com a universidade, tá certo? E assim vai. Nós sabemos que em alguns períodos, quando há intervenção na universidade, nós temos um efeito muito ruim. O exemplo é o que ocorreu na Alemanha, na Áustria, etc., durante o nazismo. Quer dizer, a universidade foi destruída, de fato. Quer dizer, grandes universidades praticamente tiveram que ser reconstruídas no pós-guerra, não é? Agora, e aqui no Brasil também sempre houve esse conflito. Durante o período de governo militar, havia conflito entre a universidade e os governantes. E isso é inevitável, sempre vai haver. O que é importante é que a responsabilidade do reitor da universidade é garantir esta autonomia e para que possa ocorrer a discussão interna a mais livre possível. Agora, também vigiar para que não haja excessos, quando alguns grupos querem dominar os outros através da força, isso é, trazendo aquilo que seria a opressão de fora que ocorreria na universidade, querer instalar dentro da própria universidade e querer calar os opositores à força. Isso ocorre? Ocorre. E aí, novamente, a responsabilidade é conter isso daí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o malefício de querer controlar a vida, o pensamento na universidade é muito grande, destrói a missão fundamental para a qual ela existe. Porque a universidade não existe para ser uma escola técnica exclusivamente. Porque aí não precisa, você cria uma faculdade de medicina. Ensina tecnicamente como é que opera, etc., acabou. Mas a universidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Professor, se nós tivermos a chance de sentar ao lado do ministro da Educação, do presidente, quais seriam os 3 conselhos que o senhor daria para ele? Eu vou pedir também ao Chile que desse as suas 3 sugestões. Eu diria o seguinte: primeiro, salve a economia do país, porque num país que não tiver uma economia salva, não vai ser possível fazer nada. Mas, para salvar a economia do país, faça o menor corte possível para os recursos da universidade e da ciência e tecnologia, porque é aí que está nosso futuro. O segundo conselho é o seguinte: não procure intervir na vida acadêmica, na vida interna. Respeito o artigo 207 da Constituição, que diz que as universidades têm autonomia didática, administrativa, etc. Isso não foi escrito à toa, foi escrito com um propósito, e o propósito é proteger as universidades para que elas sejam centro pensante. Não se preocupem com essa história de ideologia de esquerda e de direita. Ambas
os dois tipos vão existir e todas as cores intermediárias sempre existiram e sempre vão existir na universidade. As pessoas mudam com o tempo, os jovens, que são os principais defensores das ideologias mais extremadas da esquerda, com o tempo, se aprenderam a pensar na universidade, eles vão pensando, vão interagindo e muitas vezes mudam. Tá certo? Então, esses são os meus 3 conselhos. Bom, eu acrescentaria. Primeiro, esse conselho eu acho perfeito. Acho muita coisa que se discute no Brasil é meio inútil, não é? Existe autonomia das universidades, quer dizer, o governo federal, inclusive, existe autonomia dos sistemas estaduais, sistemas municipais. Quer dizer, a ideia de que o governo federal vai intervir na sala de aula, vai regular isso, é muita pura ilusão. O mesmo tema de fechar alguns cursos de ciências humanas, o governo federal não tem autonomia para fazer isso em universidades. Mas, enfim, os conselhos que eu daria. Primeiro, acho que fazer a gestão macro da educação brasileira com base em dados e evidências. Eu acho que o ministro Wallström tem essa clareza. Certo? Quando ele cometeu um erro, na minha visão, na primeira semana, quando ele disse, olha, vou cortar porque tem baderna, balbúrdia, eu tenho certeza que foi um erro. Que ele mesmo deve dizer, olha, saiu no calor da disputa política, ideológica, etc. Porque o Brasil desenvolveu em 30 anos de democracia um senso republicano. Você pode ser mais conservador, mais à esquerda, mais à direita. Agora, a ideia de que o Estado é republicano, que o Estado não deve estabelecer critérios com base em ideologia, com base em preferências de natureza política, eu acho que isso está na cabeça das pessoas hoje no Brasil. Não se aceita isso. Não é? Então, quer dizer, quando ele passou a dizer, bom, agora eu vou fazer um corte linear de 24%, ninguém gostou, mas o estrago estava feito. Mas pelo menos, bom, é um corte baseado em um tipo de critério técnico, de restrição, de escassez orçamentária. A gente não gosta, mas a ideia de que você vai fazer uma interferência de natureza política ou ideológica em uma instituição de ensino, eu acho que é uma ideia que deve ser, enfim, não deve acontecer. Mas meu último conselho é o seguinte, eu acho que vai ter uma reformulação do Fundeb, agora, que é o principal fundo de financiamento da educação, e acho que o Fundeb deve se abrir para este sistema de contratualização de parcerias com o setor filantrópico, confessional e comunitário, como está na Constituição. A minha visão, Marcelo e professor Zago, que hoje o Fundeb, que é o principal fundo, né, de municípios, de estados para a educação básica brasileira, está em contradição com o artigo 213 da Constituição, que equipara o setor confessional filantrópico com o setor estatal. Acho que essa reforma precisa ser feita, ela é a base de uma revolução que vai ser feita. E é uma revolução que os americanos chamam de grassroots. É uma revolução que vai vir de baixo para cima. Vai vir dos municípios, dos prefeitos, dos secretários de educação, dos estados, que vão experimentando formas novas com a sociedade civil, com centenas, milhares de redes. Eu gosto muito da ideia de diversidade. Por exemplo, o setor privado tem essa diversidade, escolas Montessori, escolas inovadoras, escolas que têm ênfase em arte, escolas que têm ênfase em esporte. Isso é tão rico na sociedade civil. Por que o setor público tem que ser uniformizado, padronizado, igual para todo mundo? Não é? Então, acho que eu iria para essa revolução, nos modelos de gestão, no trabalho descentralizado com prefeitos, com governadores, foco no ensino básico. Eu acho que isso está faltando um pouquinho para o Ministério da Educação. Fernando, sabe que a gestão do Sistema Único de Saúde, eu fui secretário de Saúde durante alguns meses, se aproxima muito disso que você está dizendo. Olha, quer dizer, a utilização de uma grande quantidade de instrumentos de gestão e de modelos e de organizações sociais, junto com outros... Sem nenhuma dúvida. Se me permitir direta, uma frase, etc. Se o ministro Wallström fizer na educação a revolução que está sendo feita já há algum tempo na saúde, né, com o sistema de OS, de parcerias, na atenção básica, as unidades básicas de saúde. Olha em São Paulo a revolução que foi feita na área de saúde, Estado de São Paulo. Extraordinária a revolução que foi feita com as organizações sociais de saúde. Se for por esse caminho, com os estados, com os municípios, com critério técnico, com cuidado, olha, o ministro Wallström fica na história como... Vai ter placa dele por aí no Brasil, vai ter feito uma revolução. Muito bem, o especial Band News de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer o presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, professor Marco Antônio Zago, e também nosso colunista e cientista político, Fernando Schiller. Até o próximo programa.
Meu dinheiro foi embora, o meu